Bom dia, amigos, bom dia, colegas, alunos. Aqui é o professor Augusto e vou aqui gravar a aula de função de segundo grau porque eu me esqueci de gravar a aula que eu dei na sexta-feira passada. Mas de qualquer forma é bom porque a gente não tem essa aula ainda no YouTube, então vai ser bem legal, tá? E aí qualquer coisa, vocês assistam, sabem, vocês já sabem, qualquer coisa, qualquer dúvida podem me chamar. Eu nem boto mais o e-mail porque ninguém me chama no e-mail. Mas vocês podem achar meu zap lá no grupo do Educa e aí me chamarem qualquer dúvida. Inclusive essa aula foi um aluno que pediu, não lembro o nome dele, vou até ver aqui para fazer jus. O João Victor, isso. Obrigado, João Victor, por me lembrar que eu não tinha gravado essa aula. Vamos lá então. Aqui o que nós vamos ver? Nós vamos ver o que é uma função de segundo grau, né? O que são os parâmetros delas, né? Porque vocês lembram que funções, cada função tem um parâmetro e tal. Tem algum parâmetro? Não, tem alguns parâmetros. Como que a gente pode resolver uma função, ou o que significa resolver uma função de segundo grau. O que é o vértice da função, porque ele é importante. Para que serve, eu acho que a gente nem vê direito, mas vocês podem imaginar como todas as coisas que vocês aprendem aqui, elas vão servir para você resolver as questões da prova e para várias outras coisas, né? É muito importante vocês terem uma base matemática, porque as coisas assim mais complexas da vida geralmente envolvem matemática, sabe? Então é importante. E as características é mais como que elas se comportam, assim, quando elas mudam e tal. As mudanças de gráficos ali, eu vou dar uma aula de gráficos outro dia e aí a gente vê, tá? E aí não vai ser nessa aula, essas três aqui de baixo vai ser outra aula. Certo? Vamos embora. Então, o que é uma função de segundo grau? Bom, função de segundo grau, vocês lembram, a gente tem a função de segundo grau. Então, a gente tem duas partes. Primeiro, a gente tem a função e a outra parte é o segundo grau. Vamos começar do início. Função. O que é uma função? Vocês lembram da aula que eu dei de função? Ela tem aqui no YouTube, podem procurar. A aula de função, vocês lembram que uma função é uma regra que transforma um número em outro número. E a gente representa ela num gráfico. Num gráfico no plano cartesiano, que tem eixo y, que se chama f de x, que é a função, e eixo x. Então a gente vai mudando os x's e vamos tendo valores de y, e com isso a gente forma um gráfico, certo? E a função pega os valores de x e transforma eles para valores aqui de y. Transforma, leva eles, tem pares, certo? E o grau, o que significa o grau da função? O grau da função, se você lembra da função de primeiro grau que a gente já viu, ele é a proporção com que a gente vai relacionar o eixo x com a função, certo? Então, uma função de primeiro grau tem o x elevado na primeira potência. Uma função de segundo grau, então, vai ter o x elevado na segunda potência. Então, vocês vão se lembrar sempre que tem um x ao quadrado. Função de terceiro grau é x na 3? Sim. Função de quarto, quinto, sexto e sétimo. Mas vocês não vão ver isso. A gente vai ver só um pouco em polinômios, mas não é do mesmo jeito. As duas únicas que vocês têm que aprender são as primeiro e de segundo grau. A de terceiro grau cai muito esporadicamente, assim, na URGS, volta e meia, mas no Enem certamente não vai cair. E na URGS também não vai cair de um jeito que vocês não consigam resolver, ok? Então aqui está a definição matemática, né? Então, ó, uma função de segundo grau é uma função f que leva um número real, x, a outro número real, o y, então, x e f de x, ou y, tal que f de x é igual a uma função com essa cara aqui, ó. Tu tem três termos, onde um é x ao quadrado, e o outro que tem um termo de x e um termo sem nada, certo? Que nem função de primeiro grau. Só que a função de primeiro grau era só esse pedaço aqui, ó. Lembra? Que era grau. Com A que pertence aos reais sem o zero, né? Porque se não tiver o zero, não vai ter x ao quadrado. B pertence aos reais, C pertence aos reais. Que interessante? Ó, no gráfico a gente forma uma parábola. Por quê? O que é uma parábola? Primeiro,
Parábola é esse lugar matemático, é uma forma, né? Ele é uma representação matemática que ele é simétrico, certo? No meio, na horizontal, certo? Dos lados horizontais dele. E ela tem essa curva suave, assim, vocês veem que ela não é uma reta, ela é curva, e ela vai ficando cada vez menos íngreme, até chegar no vértice onde ela muda e volta, certo? A gente pode ter parábolas tanto com a boca aberta para cima, quanto a boca aberta para baixo, isso nós vamos ver depois. Então essa é uma parábola. Ele é um polinômio de grau 2, por que é polinômio? Polinômio, lembrem, polinômio tem mais do que um termo, certo? Se tivesse um termo era monômio. E a gente vai chamar de função quadrática justamente pelo x ao quadrado que ele tem. Ok? O que eu quero ressaltar aqui? Sempre chama essa atenção. Lembrem que como o b e o c pertencem aos reais, eles podem ser zero, certo? Então a gente pode ter uma função do tipo x ao quadrado mais 1, vai ser função de segundo grau mesmo não tendo o coeficiente b. No caso, ela tem o b é igual a zero. Certo? Ou uma questão x ao quadrado mais 2x. Aí o c é igual a zero. E mais ainda, x ao quadrado só pode ser que tenha. Certo? Mas o que a gente precisa lembrar? Que o parâmetro a está sempre grudado com o x ao quadrado, o parâmetro b está sempre grudado com o x, e o parâmetro c está sempre sozinho, forever alone. Ok? É isso aqui. Vamos pro próximo. Os parâmetros, então. O que o parâmetro A fala? O parâmetro A, ele define a concavidade. Significa para onde que está virada a boca. Ok? Com o A maior que zero, a concavidade é para cima. E com A menor que zero, a concavidade é para baixo. Como que a gente vai lembrar disso? Um colega, que eu não me lembro qual era o nome dele na aula. Um colega ou uma colega deu essa manha master, viu? Eu adoro porque vocês me ensinam muito. Eu nunca tinha pensado assim. Ó. Porque A maior que zero. Então, maior é mais. Bota um olho e um nariz. O cara tá feliz, sorrindo. Certo? Então, mais pra cima, feliz. Se tu botar os olhos aqui na que tem o A negativo, o nariz, com a boca para baixo, triste. Então é isso aí. Boca A maior, feliz, boca para cima. A menor que zero, triste, boca para baixo, certo? Por que isso aqui é verdade? Porque pensem só. Se eu tenho esse... vamos aqui nesse gráfico. Aqui. Esse gráfico é essa função. X ao quadrado menos x menos 2. Menos x menos 2, isso. Bom, independentemente desse lugar que para aqui, mas vocês pensem que aqui, conforme eu for aumentando o x, pensem aqui, certo? Conforme eu vou aumentando o x, eu cresço o x, se eu crescer o x, meu x vai ficando cada vez maior, né? Porque eu vou tendo 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Esses números vão ficando cada vez maiores, né? Então, a gente cresce depois do zero para a esquerda, certo? Do vértice, da metade do vértice para a esquerda, né? E conforme o x ali vai ficando menor, a gente vai crescendo também, porque números negativos ao quadrado vão ficando cada vez maiores, certo? Agora, nesse caso aqui, vamos supor que a gente tivesse aqui, aqui é o zero, tá? Então, esse aqui é uma função que parte do zero. Conforme, como o nosso A é negativo, então vamos supor um A do tipo menos 1, né? Negativo, né? Então, conforme o meu x vai ficando maior, o x vai ficando maior, mas a gente vai ficando menor, porque tu vai tendo 1 ao quadrado é 1. Só que 1 ao quadrado vezes menos 1 é menos 1. E 2 ao quadrado vezes menos 1 é menos 4. Então fica cada vez menor. Daí vocês percebem que a gente vai descendo aqui. E ao contrário, para a parte negativa. Porque conforme vai ficando mais negativo, a gente vai multiplicando pelo menos 1 e ficando positivo. Então, a gente vai decaindo, certo? Não, nada esquece. A gente vai multiplicando o número negativo ao quadrado, vai ficar positivo, e daí negativo vai ficando cada vez menor, do mesmo jeito, certo? Então é isso aqui. Aqui tem o que acontece com os outros parâmetros, mas esse B aqui não é muito importante, mas a gente vê que o B é negativo a partir no corte a parábola desce, a parábola sobe, depois do B não haverá inclinações. Mas isso aqui a gente não usa muito,
gente usa mais esse C. Que o C é onde a parábola corta o eixo Y, certo? Então, o C me diz onde que a parábola corta. Então, C igual a 3, ela vai cortar o eixo Y no ponto 3, certo? Porque o C vai ser igual a f de x quando o x for zero, né? Uma f de x do tipo x mais 1, x ao quadrado mais 1. F de zero é igual a C, né? Esse aqui é o C. Então ele me diz onde que a função corta o eixo y, ou seja, onde que a função para quando x é igual a zero. E o que é resolver uma função de segundo grau? Que nem uma função de primeiro grau, o nosso resolver é achar os zeros da função. E os zeros da função são onde a gente corta o eixo x. Então vocês veem. Só que vocês percebem que como é uma parábola que ela desce e sobe, a gente vai cortar o eixo x em dois lugares. Certo? Ou em 1. Então é entre 1 e 2. No caso dá para ser 0, né? Mas isso acontece só às vezes. Eu não sei se eu coloquei isso nessa aula. Eu vou avisar aqui, vou explicar. Então, para resolver isso, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, certo? E o que é? A gente geralmente quer resolver esses zeros das funções como resposta, assim, para grande parte dos problemas, mas às vezes a gente vai precisar achar outra coisa. Mas quando a gente diz resolve essa função, geralmente é isso que a gente quer saber. Então tá. Então a gente vai descobrir, essa aqui é a fórmula de Bhaskara, certo? Que eu não vou deduzir ela para vocês, mas vocês devem lembrar, né? Deve ter várias formas de lembrar ela, eu não conheço nenhuma, mas eu lembro como menos b mais ou menos raiz do discriminante, dividido por 2a, e o discriminante é b ao quadrado menos 4ac. E lembrem, então a gente tem dois valores aqui, um é aquele 1 e o outro é o 2, porque a gente tem um valor com o discriminante positivo e outro com o discriminante negativo. Se lembrem, a gente tem que fazer um menos b mais raiz do discriminante sobre 2a, a gente sempre se esquece, e o outro menos b menos raiz do discriminante sobre 2a. Não podemos se esquecer disso, ok? Outra coisa, vocês sabem qual que é a raiz de um número negativo? Sim, é um número complexo. Isso vocês vão descobrir lá pra frente, tá? Mas a gente não consegue resolver isso agora. Então, se o discriminante for menor do que 1, do que 0, se o discriminante é maior que 0, tudo certo, né? Porque dá pra fazer a raiz. Se o discriminante for menor que 0, a gente não tem raízes reais, né? E aí aquilo que eu disse, daí vai ter uma função que não corta o eixo x. Mas isso aí é só para você saber. Então, tipo, caso aconteça disso, não vai ter raiz real. Se o discriminante for igual a 0, o que vai acontecer? Mais ou menos aqui, tanto faz, porque tu vai estar somando, sendo uma vez que tu vai somar 0, tu vai diminuir 0, então não dá nada. Então só tem uma raiz real, que é x igual a menos b sobre 2a. Então, isso, quando acontece isso, é uma parábola desse tipo aqui, ó. Que ela encosta só num ponto aqui, no eixo x, certo? Outra coisa que é bom a gente lembrar. Soma das raízes é importante, e o produto das raízes. Isso aqui é importante porque às vezes tem um cálculo que a gente tem as raízes, mas tem que achar a fórmula. E aí a gente precisa fazer isso aqui. E aí é bem fácil de ver. Isso aqui eu coloquei a resolução. Partindo da fórmula de Bhaskara, tá? Qual que é a soma das raízes? A gente sabe que a gente tem duas raízes, e uma é a com discriminante positivo e outra com negativo. Então vamos usar isso, né? Então, ó, x1 mais x2, duas linhas aqui no caso, é menos b mais raiz de discriminante sobre 2a, menos b menos raiz de discriminante sobre 2a. Então já está junto os 2a aqui. Esse discriminante corta com esse, e menos b fica menos 2b. Menos 2b sobre 2 é b sobre a. Então a soma das raízes é menos b sobre a. Certo? E o produto, a gente vai ter a mesma fórmula, né? A gente vai vir aqui, vai multiplicar as duas, ó, menos b mais raiz de discriminante, vezes menos b menos raiz de discriminante. Juntando tudo, a gente fica com menos b ao quadrado, menos discriminante, dividido por 4a ao quadrado. Mas não é desse jeito que a gente vai encontrar. Porque a gente lembra que discriminante é b ao quadrado menos 4ac, né? Certo?
Então, o que eu vou fazer? Ó, esse menos vai vir aqui, vai pegar nesse menos b, e esse menos vai pegar aqui, tá? Só que esse menos b, b ao quadrado menos b ao quadrado, a gente corta. Então, vamos cortar esse com esse. Então, vai ficar aqui, ó. Menos com menos é mais, então 4ac sobre 4a ao quadrado. Tem o 4 em cima, tem o 4 embaixo, corta. Tem o a em cima e tem o 2a embaixo, então corta. Isso aqui fica igual a c sobre a. Esse é o produto das raízes. C sobre A, ok? Então, esse aqui é o que vocês têm que anotar ou lembrar, tá? C sobre A. E aí vocês veem que é legal, porque só com a função a gente consegue resolver a nossa função, assim, né? A gente consegue resolver desse jeito. O vértice é o quê? O que é o vértice? O vértice é o ponto mais extremo da parábola. Ele pode ser tanto mínimo quanto máximo. Depende da concavidade. Então, se a concavidade for para baixo, a gente tem um ponto máximo. Se a concavidade for para cima, a gente tem um ponto mínimo. De qualquer forma, esse ponto máximo, ele é encontrado por essas duas formas. Ó, esse xv e esse yv é relativo daqui, ó. São essas coordenadas dos eixos y e x. Ó, aqui é onde fica o xv e aqui fica o yv. Não botei. Tá, mas por que isso acontece? O xv é bem fácil de ver. Porque, olha só, aqui é uma raiz do x, né? E aqui é outra. Então, o x1 tá aqui, o x1' e aqui o x2'. Vocês veem que o x do vértice tá bem no meio, porque a nossa parábola é simétrica, né? Então, como a soma dos duas raízes é b sobre a, menos b sobre a gente só precisa fazer a média. Então, é somar as duas e dividir por 2. Então, a gente divide por 2. Então, menos b sobre 2a. E o yv a gente acha colocando isso aqui na fórmula na função que a gente quer. Certo? Então, quando tu achar, essa aqui é bem fácil de lembrar. Porque tu consegue lembrar que a soma das raízes é menos b sobre a. Daí tu divide ela por 2, tu tem o x do vértice. E para achar o y do vértice, só precisa colocar o x do vértice na função. Então, o y do vértice é igual a f x do vértice. Porque tu geralmente vai ter a função. Certo? Então, vamos lá. É isso, ó. Eu vou dar aqui um exercício que eu dei na aula. Eu fiz ele aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é uma questão do Enem de 2013. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés iguais a... Quanto que é? Vamos ver. Eu tenho aqui resolvido. Essa aqui, não. Essa. Vocês conseguem... Vamos ver se vocês conseguem enxergar bem, tá? Ó. Como que a gente vai saber qual que é o lucro máximo? Qual o ponto máximo? Só que a gente já viu a função. Como que a gente vai saber o ponto máximo dela? Bom, eu sei que essa função é uma função de segundo grau. Eu sei que ela é negativa, certo? Porque o a é negativo, né? Porque é menos x ao quadrado. Então eu sei que a concavidade dela é para baixo. Então eu posso desenhar. Desenhei ela aqui sem saber direito os pontos. Eu só desenhei aqui para saber. Qual que é o ponto máximo? Cadê minha caneta? O ponto máximo é esse aqui, ó, né? E esse aqui também calha de seu vértice. E aí, quantos calçados eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que fazer o x. Esse é o x do vértice. Esse x vai ter o número máximo de calçados, ok? Então, é o x do vértice. Como eu sei o x do vértice, que é menos b sobre 2a, eu boto facilmente ali, ó. O b é 12, então vem aqui 12. E o a é menos 1, né? Porque aqui está o menos. Então, substituindo os valores, menos 12 dividido por 2 vezes menos 1. Aqui tira os menos, né? Então fica 12 dividido por 2. E o xv é igual a 6. Então, a resposta certa é 6, né? 6 calçados dá o valor máximo. Mas agora imagina que eu pedisse qual que é o lucro máximo. Qual é esse lucro que eu quero saber? Como que a gente vai descobrir isso? Eu esqueci, eu não fiz aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bom, se no ponto 6 eu tenho o lucro máximo, então é só eu colocar ele ali, que eu boto aqui, qual que é o y do lucro máximo, né? Então eu boto no lugar do x aqui, 6. Então, menos 6 ao quadrado
mais 12 vezes 6 menos 20. Isso aqui é 36 menos 72, menos 36, 72 aqui, menos 20. Então, menos 36 menos 20 é menos 56, 72 menos 56 é 16. Certo? Esse é o lucro máximo. Bom, tá. Então, mas eu posso fazer de outro jeito isso aqui. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a fórmula que eu já sei, né? Que é o quê? Porque esse y que eu estou vendo aqui, esse y do lucro máximo, é o yv, né? O y do vértice. E eu sei essa fórmula. Essa fórmula y vértice igual a menos discriminante, mas eu já vou escrever o b ao quadrado. Ó. B ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. E eu sei esses valores todos. B ao quadrado é 12. Eu vou usar a calculadora aqui para não errar de novo, que não errei antes. E não perder muito tempo. Então, 12 ao quadrado menos... menos o quê? Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 20. Então, menos 4 vezes 20, que é menos 80. Então, dá 64. Menos 64, né? E aqui é 4 vezes menos 1. Isso aqui corta os menos aqui, né? 64 dividido por 4 é 16. Ah, viu? Agora deu certo. E aí dá igual, né? Certo? E é isso aí. Então, vocês podem ver que tem dois jeitos diferentes de fazer a questão ali. Tu pode fazer daquele jeito ou do outro. Vocês podem ver que sempre dá igual. E essa aqui de baixo. Bom, essa aqui é do Enem de 2009. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a R$ 1,50 cada litro. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia que o preço do álcool foi de 1,48 centavos, foram vendidos 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado ao preço e V o valor em reais arrecadados por dia, então a expressão que relaciona V e X é... Bom, daí essa aqui a gente tem que pensar um pouco, né? A gente tem duas coisas que ele fala. Ele quer o valor comparado com o desconto, né? Só que a gente sabe o valor e o preço original. Bom, vamos pensar que o valor, a gente sempre sabe que é o custo C vezes o preço, tá? Só que ele quer esse valor em função do desconto. O que muita gente pode fazer é multiplicar esse 10 mil pelo 1,50, mas isso não tem nada a ver com o desconto, né? Isso não está relacionado com o desconto. Como que eu vou relacionar o desconto, certo? Bom, vamos aqui, ó. Pra cá. O valor tem que ser em relação ao desconto, certo? E a quantidade também, ela tá. Porque, pensem, a quantidade muda conforme o desconto é maior, né? Então... E o preço, óbvio, o preço fica cada vez menor conforme o desconto, né? Só que, ó, qual que é a relação? Conforme eu dou 1 centavo de desconto, eu tenho 100 litros a mais. Então, a quantidade que parte de 10 mil, se eu começar a dar desconto, o valor aumenta. Só que vocês vejam que está positivo, né? Porque cada centavo que eu tiro, aumenta 100 litros da quantidade. Mas não diminui a quantidade, aumenta. Então tem que ser positivo aqui, né? Só que ele diminui o preço, né? Então, olha aqui, a cada centavo que eu diminuo 1 centavo do preço. Parece lógico, né? Só que tem que colocar o 0,01 aqui, porque esse preço tá em reais, né? Então, reais é tipo uma potência, aquele negócio de notação, né? De centavo. Então, olha aqui, ó. Porque aqui eu tô falando 1 centavo aumentou 100 litros. 1 centavo, se eu deixar só o x aqui, 1,50 menos 1x... 1 centavo, né? Ia dar 50 centavos, não dá certo. Então, a gente coloca esse 0,01 ou divide por 100, né? Que resolve a questão. E aí, pronto, se a gente sabe que valor é quantidade vezes preço, é tranquilo, é só multiplicar as duas coisas. Esses 10 mil mais 100x vezes 1,50 menos 0,1x. Faz o chuveirinho aqui, eu fiz aqui, ó. 10 mil vezes 1,50 é 15 mil. E 10 mil vezes menos 0,01x é 100x, porque tu corta dois zeros aqui, né? Do 0, 0.
100x vezes 1,50 é 150x, e 100x vezes menos 0,01x é menos x ao quadrado, porque esse 100 corta com esse 0,01, porque isso aqui é que nem se fosse 1 dividido por 100, então menos x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente tira esse 150 desse menos 100, então fica 50x, e rearranjando aqui, a gente tem menos x ao quadrado, mais 50x, mais 15.000, certo? E essa aqui é a resposta aqui, eu acho que é a menos x ao quadrado. Essa aqui, ó. Certo? Então era isso a aula. Muito obrigado, viu?